Olá, 7 horas em ponto, voltamos aqui com mais notícias para você. Vamos voltar a falar então, Kleber Lima, sobre o governador Mauro Mendes, porque ele compareceu aqui no Jornal do Meio-Dia e fez declarações importantes. E tem uma questão que mexeu com muitos mato-grossenses e cuiabanos, é o nome da ferrovia estadual. Vamos ver então de que forma o nosso gestor estadual entende de fato ou não a importância do nome dessa ferrovia. Eu confesso a você que essa história de nome de praça, de viaduto, de estrada, eu como governador, gente, eu pergunto para você, cidadão, qual a diferença se uma estrada chama João, José, Joaquim, Maria? Não faz diferença. O importante para mim como governador é ter feito as ações junto com muita gente, sempre digo isso, não faço nada sozinho nesse estado, tem muitas pessoas participando, eu só faço a minha parte como governador, importante que a ferrovia venha. Isso é importante. Nome, gente, me deixa fora disso. Tem mais o que fazer, né? E acho que o mato-grossense também acha isso. Ficar discutindo o nome. Eu só disse aquilo que é verdade. Tá? O Olacir de Moraes foi o cara que realmente trouxe a ferrovia até Alto Araguaia. Colocou dinheiro dele, da empresa dele. A empresa dele quase quebrou por causa disso, porque ele acreditou nessa ferrovia, fez muitos investimentos e ela chegou até Mato Grosso, ali na cidade de Alto Araguaia. Aí, de outro lado, isso é verdade. Isso é verdade, Lúcio. Quem conhece a história recente de ferrovia sabe disso. Kleber Lima, nós ouvimos de fato o governador dizer que não está importando com o nome. Nós não podemos em nenhum segundo aqui, né, tirar o merecimento desse projeto importante que vai trazer mais desenvolvimento, mais de 11 bilhões em investimentos, mais de 230 mil empregos diretos e indiretos que possam ser gerados, escoamento de toda a produção. Mas olha só, Kleber Lima, depois você responde isso, sabe por quê? Está tendo operação federal nesse momento. Bomba. É isso daí. Daniel Santos, daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto, viu? Preciso te chamar aqui, Daniel. Por que você está nesse momento aí em frente à Polícia Federal? Pois é, Luciana, quem acompanha o A Notícia de Frente, 60 dias após a Operação Curar, e tem uma nova operação deflagrada pela Polícia Federal. Dessa vez, ela é aqui em cidades de Mato Grosso, Cuiabá e Nova Canaã do Norte. Onde é que fica Nova Canaã do Norte? Tem a BR-163, tem Colíder, depois tem Santa Helena, na MT-320, isso depois de Sinop. É bem lá no Nortão, a caminho de Alta Floresta. Seria o ponto de referência, a região referência. Lá fica Nova Canaã do Norte e é um dos alvos desses mandados de busca e apreensão. Segundo as informações que foram repassadas pela assessoria da Polícia Civil, da Polícia Federal, 50 policiais participam dessa operação neste momento, além de medidas cautelares, sequestro de bens, bloqueio de valores dos envolvidos e de proibição da participação em licitação e também de contratar com o poder público. Essa operação, ela já tem um nome, chama-se colusão, que lembra conluio, né? É uma referência a acordo entre partes a fim de prejudicar e lesar terceiros, um conluio no setor da saúde. A informação que a gente ainda precisa confirmar, mas que chegou aqui de forma preliminar, é que o ex-secretário municipal de saúde de Cuiabá, o Luiz Antônio Poças de Carvalho, estaria a caminho da sede da Polícia Federal para ser interrogado nesta manhã. Ainda não há confirmação dessa vinda de Luiz Antônio Poças para ser interrogado aqui na sede da Polícia Federal. Detalhe, é todo o esquema que envolve agentes públicos e, mais uma vez, a pasta da saúde em Cuiabá e também Nova Canaã do Norte. Esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e também em um endereço no bairro Santa Rosa, aqui na capital. Esse endereço seria uma residência, a assessoria da Polícia Federal também não confirma. Puxando aqui o que aconteceu no dia 30 de julho deste ano. Foram cumpridos naquele 30 de julho 21 mandados de busca e apreensão aqui em Cuiabá, também Curitiba e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A suspeita de fraudes em licitações, em contratos, dinheiro público em torno
Tivemos um problema aí com a transmissão do repórter. Voltou? Desculpa, tivemos um problema aí com a transmissão do ao vivo do nosso repórter Daniel Santos, mas você já entendeu, está acontecendo uma operação nesse momento da Polícia Federal. Um dos alvos pode ser o ex-secretário Luiz Poças de Carvalho, envolvendo aí supostas irregularidades, mais uma vez na pasta da saúde. Se a gente conseguir restabelecer o sinal, podemos novamente entrar ao vivo aqui com mais informações que o Daniel pode trazer para a gente lá da Polícia Federal. Kleber Lima, mais uma operação envolvendo essa pasta tão importante, a saúde. Porque quando a gente fala de saúde, tem vidas sendo envolvidas. Ela parece que é a continuação, né, de uma operação anterior. De toda maneira, é absolutamente lamentável isso, né? Que já são mais de 5 operações da Polícia Federal e Polícia Civil envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde nos últimos 3, 4 anos, né? Muita operação. É mais de uma por ano, gente. Então, assim, algo precisa ser feito para que isso se resolva em definitivo, né? O segundo secretário da pasta foi preso. O Ruark, né? Exato. Depois liberado, mas assim, fica essa dúvida. E por que também que tanta operação e depois as pessoas são soltas e as coisas são anuladas? E o que está acontecendo na saúde em Cuiabá? Isso precisa ser definitivamente esclarecido. Por que já não leva tudo e dê uma satisfação à sociedade? Leva tudo, que eu digo o seguinte, por que não junta todos esses inquéritos num inquérito só, numa investigação só, e dá uma satisfação para a sociedade, porque está ficando estranho isso, né? E agora da Polícia Federal, o prefeito da capital, então quer dizer que dessa vez ele não pode culpar o governador Mauro Mendes por perseguição, Kleber Lima? Não, de forma alguma. Porque sempre né? essa desculpa, não é? Nos outros casos foi, mas nesse caso da Federal não, né? Não é a primeira operação da Polícia Federal também. Pois é. De toda maneira, é lamentável, a gente precisa aguardar aí até daqui a pouco, né? Porque assim, essas operações, elas começam às 6 horas da manhã. Então, a polícia não pode antecipar a informação para não avisar o bandido, né? Vamos dizer assim, entre aspas, de que vai acontecer. Aí depois ela começa, às vezes, a emitir nota ou dá até entrevista coletiva, dependendo do caso, para que as informações mais objetivas e detalhadas cheguem até a gente, para a gente poder informar a sociedade. Então, ficar de olho aí no Jornal do Meio-Dia, né? Em todos os nossos telejornais. Cadeia neles, que é o jornal mais próximo depois do nosso, com certeza a cobertura na completa. Rádio Vila, em que a gente vai ter mais informação aí de qualidade. E amanhã nós voltamos aqui para analisar, né? Porque com aí certeza. A gente vai ter informação para poder falar a respeito. E a Prefeitura de Cuiabá já encaminhou aqui uma nota, tá? Olha só, diz o seguinte: sobre a ação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje, a Prefeitura de Cuiabá esclarece que ainda aguarda detalhes sobre a apuração, mas está à disposição para prestar auxílio e esclarecimentos. Assevera que é a maior interessada no desenrolar das apurações. Reafirma o compromisso de probidade e lisura na administração de recursos públicos. Bom, essa foi a manifestação, gente, da Prefeitura de Cuiabá em relação à operação da Polícia Federal que acontece nesse momento. E se possível for, vamos ainda trazer mais informações a respeito, que o nosso repórter está lá de plantão, viu? Na frente da Polícia Federal. Se Poças chegar lá, a gente entra novamente ao vivo. A nota praticamente confirma, né, que o envolvimento dele, né, como ex-secretário, intimado a prestar depoimento. Algo que a gente ficou sabendo até agora, não é prisão, não é nada disso, né? É uma intimação, ou seria condução. E não tem informação se no caso seria um mandado de busca e apreensão, ou a pena, ou de prisão, não sei também nesse momento. Tudo pode acontecer, Kleber. Faltam ainda informações por parte da Polícia Federal, é um trabalho sigiloso muitas vezes, então a gente vai trazendo as notícias aqui de acordo com a confirmação delas, tá? Vamos tentar ver, então, se tem mandado de busca e apreensão ou se tem de prisão mesmo, viu? Se tiver, a gente vai falar aqui, com certeza. Bom, mas antes de falar dessa operação, Kleber, estávamos falando sobre a ferrovia, colocamos aí a declaração do governador dizendo, olha, não importa nome de ferrovia, não dando margem para a história, mas depois acabou fazendo aí uma defesa em relação ao sojicultor Olacir de Moraes, dizendo que ele se endividou na época e que de fato também ele é um pai dessa ferrovia. Primeiro diz não se importar e depois fez uma defesa em detrimento do senador Vicente Vuolo.
É esse tipo de insensibilidade que a gente já falou hoje em relação do governador Mauro Mendes. Ele comete esse tipo de erro com muita frequência, né? Então, a gente já falou ontem, ninguém quer deshomenagear nem tirar a importância do Olaci de Moraes que ele teve, mas o que a gente não quer é deshomenagear o Vicente Voolo. Simples, governador. Num caso desse, o senhor tinha que fazer igual o senhor fez quando o prefeito de Cuiabá. O senhor tentou mudar o nome do Parque Tianaí era inclusive uma homenagem justa, queria colocar lá Parque dos Bandeirantes, né? Em homenagem aos bandeirantes que praticamente fundaram Cuiabá. Mas depois do clamor das ruas, o senhor teve essa sensibilidade, sua assessoria o alertou e o senhor voltou atrás. Então, assim, voltar atrás não é feio. Não é feio, olha, eu até acho que o Olaci de Moraes, eu continuo achando que ele não podia ficar escondido nisso. Vamos encontrar um jeito de homenagear o Olaci, como ele fez no caso do Tiapanael. Nós vamos criar uma praça lá dentro do parque, com um museu, né, dos bandeirantes lá dentro do Parque Tianaí, o que acabou não acontecendo depois também. A gente cria um jeito de homenagear o Olaci, mas atendendo ao clamor, às diversas manifestações de Cuiabá, de lideranças de Cuiabá, do movimento comunitário, de deputados da minha base, inclusive. Eu estou recuando nessa proposta original e vamos manter o nome do senador Vicente Voolo. Ninguém nunca teve a intenção de deshomenageá-lo. Pronto, saía por cima. Mas ele fica insistindo numa coisa que não teria importância se não fosse o ato dele. Passou a ter importância. Então, fica a dica aí, governador, para o senhor melhorar essa sensibilidade, sobretudo quando o assunto for Cuiabá. O senhor já foi prefeito de Cuiabá, né? Então, assim, acho que o senhor tem que prestar mais atenção no clamor que surge em Cuiabá. Bom, e se o governador não estiver assistindo o programa, o secretário de Saúde vai transmitir para ele, viu? O seu conselho, Kleber Lima, com certeza. Gilberto Figueiredo antenado aqui conosco. Antenado. Inclusive, assim, ele falou, né, uma coisa aqui sobre a conclusão do Hospital Central, é 2022, mas como eu estou, assim, olhando de óculos, né? Tá ansioso para a conclusão da obra, vai, Kleber Lima, você está ansioso? Acabei falando que era esse ano, né? Mas, assim, que o mistério da palavra aí possa acelerar um pouco também. Quem sabe, assim, mais para meados de 2022. Justificado. E agora eu tenho que chamar rapidinho o Kleber. Sabe o quê? A declaração do governador em relação ao BRT e VLT. Roda aí. Vai custar mais, sim, porque esse preço e esse orçamento que foi feito ano passado, no início do segundo semestre do ano passado. E acho que você, e todos vocês que nos acompanham nesse momento, sabem, e lamentavelmente é uma verdade, que o preço do aço subiu 100% nesse período. O cimento subiu, o material de construção subiu, tudo subiu muito nesse período. E agora, quando está finalizando o processo de licitação, eu não posso lançar uma licitação com um preço de um ano atrás, quando nós fizemos essa estimativa. Eu lamento que o atual prefeito de Cuiabá esteja com essa postura. Ele prometeu uma guerra jurídica e está tomando uma surra jurídica até agora, porque tudo que ele fez, ele foi derrotado. Nós estamos fazendo a coisa correta, vamos continuar fazendo a coisa correta. Já está amplamente demonstrado que essa é a melhor solução. Já ficou amplamente demonstrado que o VLT foi mudado para VLT por causa disso aqui, ó, corrupção, propina. Isso está provado em processos, o ex-governador confessou isso. O VLT é um grande símbolo da corrupção em Mato Grosso e eu não sei por que o prefeito de Cuiabá adotou esse grande símbolo da corrupção como o grande mote dele, abraçou com esse grande símbolo da corrupção. Ele que tem que explicar isso, que ele explique, mas até agora ele tem perdido todas e nós acreditamos que estamos fazendo o que é melhor para Cuiabá, para Várzea Grande, para Mato Grosso, porque afinal de contas é você, cidadão, que vai pagar essa conta. E ninguém quer pagar mais caro só porque o prefeito de Cuiabá resolveu abraçar aí esse filho da corrupção que é o VLT. Só vou resumir um pouquinho, Kleber Lima. VLT, filho da corrupção, não quero concluir esse modal. Ele tem razão em algumas coisas que ele fala, como que é uma obra cuja marca é a corrupção, isso é verdade, né? E é exatamente por isso que fica a grande pergunta: o que será feito para reparar os cofres públicos do que já foi investido no VLT? Essa é a pergunta. Tudo bem, vai fazer o BRT,
embora seja controverso isso, mas é bom que tenha alguma coisa diferente do que temos hoje. O BRT já é melhor do que o que a gente tem hoje. Mas e o que fazer com o 1 bilhão e 200 milhões, 800 milhões, enfim, com o valor que foi investido para o VLT, que não vai mais acontecer? O que vai ser feito com os trilhos, o que vai ser feito com os vagões que estão lá pegando chuva e sol, apodrecendo, lá no estacionamento, no pátio do aeroporto, enfim, o que será feito isso? Isso também é de interesse público, né? Independente das divergências dele com o prefeito da capital. Precisa responder isso para a sociedade. O que será feito com o dinheiro que já foi investido no VLT? Uma parte a gente sabe que não volta, né? Está enterrado debaixo do chão, está perdido, né? E o que pode ser salvo? Como será salvo? Bom, vamos aguardar então, né, um novo episódio sobre o VLT e BRT. Bom, gente, ontem nós falamos aqui sobre a pandemia, a Covid, números possivelmente mascarados ou não. Então agora vamos conferir uma reportagem sobre a CPI do Senado, porque teve depoimento ontem, muito questionável, inclusive, o fato do empresário Luciano Heng estar presente para ser um depoente. Roda aí. O empresário Luciano Heng chegou ao Senado acompanhado por advogados e senadores governistas. Heng usou os 15 minutos iniciais do depoimento para falar sobre a própria trajetória. Nada devo, não fiz nada de errado e a CPI não tem prova alguma contra mim. No depoimento, Luciano Heng confirmou ter contas no exterior e negou a acusação feita por senadores de oposição de que financiou serviços que propagam notícias falsas. Eu quero afirmar aqui, nesta Casa do Povo, com a consciência tranquila e com a serenidade de que tem a verdade ao seu lado, que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Sou apenas um brasileiro que sonha em viver em um país melhor. Ainda no início da sessão, o senador de oposição, Rogério Carvalho, se descontrolou e pediu que um dos advogados do empresário fosse retirado da sessão. E se ele não me respeitar, que ele seja retirado. Está defendendo o cliente dele. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Se retire mesmo. Se retire. O depoimento foi suspenso por alguns minutos. Em vários momentos, os senadores que comandam a CPI passaram dos limites e desrespeitaram o depoente. Em todas eras do nosso país, houve a figura do bobo da corte. Independentemente de trajes usados ao longo dos tempos, são úteis para bajular o rei, os poderosos do camarim e criar, senhor presidente, senhores senadores, cortinas de fumaça para desviar a atenção dos dramáticos e reais problemas da nação. O presidente da comissão interrompeu as falas de Luciano Heng por várias vezes. O senhor consegue se manifestar bem. O senhor tem até porque é comerciante, é vendedor, tem uma boa lábia. Só que a sua lábia não vai levar o senhor a lugar nenhum aqui não. Só um minutinho. Os seus advogados, que o senhor contratou, que estão aqui, a testemunha tem que se manifestar. Não permite que a testemunha se manifeste sobre suas opiniões pessoais. Ele não pode. Eu estou sendo aqui bastante, nem como investigado, muito menos como investigado. O senhor vira e mexe, quer fazer propaganda. É para isso aí. Luciano Heng confirmou que a mãe dele foi diagnosticada com Covid no dia 28 de dezembro, que ela foi tratada em casa com os remédios do chamado kit Covid, mas como não melhorou, foi levada para a Prevent Senior, onde faleceu. No atestado de óbito, a Covid não constava como causa da morte, segundo Heng, por um erro. No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu, está esse documento onde foi colocado Covid. Ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista, de colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a Secretaria do Estado, federal, foi colocado Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. Não vejo.
Qual era o motivo se eu disse que ela estava no hospital, estava com Covid? A convocação de Luciano Hang foi uma aposta do senador Renan Calheiros, mas a maioria dos senadores da CPI avaliou que foi um erro. Em nenhum momento o empresário se intimidou com o interrogatório e não acrescentou novas informações aos trabalhos da comissão. Olha, nessa CPI vocês viram, quem estava em casa viu, que eram tudo narrativas, mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja, não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI. Kleber Lima, quero perguntar para ti, de fato, tem alguma contribuição, o depoimento do empresário Luciano Hang? Por que ele foi convocado? Porque a CPI tem um objeto específico, né? De que forma poderia ter elucidações com a ida desse empresário à CPI do Senado? Ele foi lá para responder acusações de participação no gabinete paralelo. Ele negou todas, né? Ele negou todas. Aliás, eu estou para ver alguém que é acusado de qualquer crime chegar perante a autoridade que está investigando e chegar com, não, eu fiz sim, doutor, tá aqui, pega eu que eu sou ladrão. Não conheço isso, né? Isso é piada. Eles vão para negar, né? Vão para negar. E aí estabelece-se um embate ali retórico para ver se desse embate sai alguma contradição que possa contribuir. No caso dele, ele foi para a CPI, ele deu uma coletiva antes de entrar e outra depois. Ele foi vestido a caráter, ele levou plaquinha para ficar sinalizando, assim, uma festa, né? Ele foi, talvez por entender que a CPI seja um picadeiro, ele foi vestido de palhaço, para chamar mais atenção, para fazer propaganda da loja dele. E foi, assim, um espetáculo triste de se ver. Triste de se ver, eu acompanhei trechos e assim, a sensação que eu tive era que o Brasil, às vezes, não é um país de gente séria, né? Tanto por quem estava no lugar de investigar, como por quem estava no lugar de ser investigado. Com o senador Flávio Bolsonaro atuando como advogado do Luciano Hang, advogado, ele não estava ali exercendo o papel dele de senador, desrespeitoso com quem estava, com o presidente e o relator, com os demais senadores, um clima de desrespeito total. Eu não acredito que, eu acho que ali ninguém, ali assim, todo mundo tinha razão, é o que eu falei outro dia aqui em relação a como estava se acusando, né? Todo mundo tinha razão ao acusar uns aos outros e todo mundo não tinha razão nenhuma também de estar fazendo o que estava fazendo ali. Eu acho que foi... Ou seja, excessos também dos senadores Omar Aziz e Renan Calheiros, na tratativa também, acabou chamando o Luciano de bobo da corte. Dos advogados, né, que assim, advogado falando com o senador, aí até a OAB daqui de Mato Grosso fez uma manifestação pedindo a OAB nacional para poder desagravar o advogado que foi retirado da CPI. O advogado pediu desculpa depois pelos excessos que ele cometeu. Então, assim, está tudo virando uma grande palhaçada nesse assunto, porque está todo mundo, assim, muito engajado politicamente, partidariamente no assunto, e aí alguém vai precisar, com bom senso, falar, não, vamos tirar as representações e o teatro de lado e vamos investigar o que interessa aqui, que ainda dá para salvar alguma coisa. Eu estava vendo na imprensa ontem que muitas das afirmações do senhor Luciano Hang, que parece que emprestou a roupa do Wellington Fagundes para ir depor, né? Foi. O Wellington Fagundes que usa verde o tempo todo. Assim, ele passou, acho que ele foi sem roupa, passou, o Wellington, o senhor me empresta aí o seu paletó, e pegou o paletó e arrumou mais um lenço amarelo, um sapato amarelo. Ele foi de bozo mesmo, assim, literalmente, né? Na van não tem paletó. E aí, que muitas das afirmações que ele fez lá ontem não se sustentam, são fake news, né? São mentirosas, algumas verdadeiras e muitas mentirosas. E ele foi lá para fazer propaganda, ele foi lá para atuar como agente político. Conseguiu, por exemplo, ter um desempenho melhor do que outros que foram lá, porque o propósito dele era claro, né? Então, do ponto de vista da estratégia de comunicação, ele conseguiu dar uma desmoralizada na CPI e não se comprometer com nada. É essa avaliação que eu faço.
Kleber, só para a gente encerrar aqui esse assunto, porque o programa está acabando, muitos bolsonaristas disseram o seguinte: olha, que isso, o Luciano Heng só foi convocado porque é amigo do presidente da República, isso é muita perseguição. Olha, eu vi, os bolsonaristas estão comemorando a ida do Luciano Heng à CPI, estão tratando o Luciano Heng como um herói. E eu fico assim imaginando, triste o povo que precisa ter um Luciano Heng como herói, né? É a tristeza que eu tenho. Nisso eu queria linkar com o governador Mauro Mendes, que quando prefeito de Cuiabá, ele foi um dos poucos do Brasil que proibiu, você viu que não tem estátua da Liberdade nas lojas da Van em Cuiabá, né? Porque o Mauro Mendes proibiu. Nisso na época eu até falei para ele, mas o que é isso? Lá, isso é um símbolo do imperialismo. Eu falei, mas a estátua da Liberdade foi um presente da França. Então, não é um símbolo, virou um símbolo americano, mas a origem dela é francesa, né? O simbolismo maior, mas não, aqui não, esse trambolho e tal, isso vai criar um impacto visual negativo, porque é um grande marketing, uma propaganda gratuita que ele faz, né? Então, ele tem um pensamento muito ligado nos negócios dele, e ele foi ontem lá para fazer propaganda da Van. Nisso ele conseguiu. Bom, olha só, gente, são 7 horas e 26 minutinhos, o programa está acabando, e só para eu atualizar aqui algumas informações em relação à operação da Polícia Federal que acontece nesse momento, investigação na saúde municipal daqui de Cuiabá. Não tem, então, mandado de prisão, a gente questionou se pudesse ter, mas não tem. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e em Nova Canaã do Norte, até um destaque aqui do portal Gazeta Digital. Além das buscas, há cautelares de sequestro de bens e bloqueio de valores dos envolvidos e a proibição de participar em licitação e de contratar com o poder público. E um dos alvos dessa operação pode ser o ex-secretário Poças de Carvalho, daqui da capital, que já passou pela saúde. Bom, gente, o programa fica por aqui, não dá tempo de mais nada. Kleber Lima, até amanhã, se Deus quiser, viu? Todos tenham uma excelente quinta-feira.